como é que surgiu essa ideia de que eu não posso fazer a leitura das cartas para mim? Bem, vamos aí para algumas explicações. Existem alguns detalhes, tá? Vou falar aqui primeiramente da crença limitante. O que é a crença limitante? A crença limitante, ela surge a partir do momento que nós não temos conhecimento ou que nós temos um conhecimento errado. Por exemplo, eu estou começando a estudar cartomancia agora e eu vejo muita pessoa aí que tem preconceito, que não tem conhecimento, divulgar isso de que você só vai aprender o baralho cigano para poder fazer atendimento, você não pode ler para isso. Eu começo a acreditar nisso. Não ouvi nem argumentos que justificam as pessoas terem falado isso, mas eu acabo acreditando. Coloco isso no meu consciente e vai para o meu inconsciente também. Eu começo a acreditar nesse negócio. Não, eu vou aprender a utilizar o oráculo cigano, né? E não vou poder fazer leitura para mim. Isso é uma crença limitante. Eu começo a me limitar simplesmente sem ter fatos que comprovam o que as pessoas falaram, mas eu acabo acreditando nisso aí, tá? Isso é o primeiro passo, uma crença limitante. Segundo passo, existe uma certa cultura, tá? A cultura do povo cigano. Já falei para vocês aqui em diversos vídeos que o baralho cigano, apesar de ter esse nome, não foi desenvolvido pelo povo cigano, mas o povo cigano em si, eles utilizam esse oráculo, tá? E dentro da cultura do povo cigano, certo? Eles cultuam determinadas crenças que é do povo cigano. Se você não é cigano, você não deve seguir essas crenças, a não ser que você queira, tá? Que crenças são essas? Por exemplo, uma das crenças deles, da cultura do povo cigano, não estou dizendo que é certo ou que é errado, porque isso é a cultura deles, eu não sou cigano, tá? Nem sou muito habilitado para estar falando disso, é que, por exemplo, só as mulheres utilizam as cartas para fazer leitura da cartomancia, tá? Isso é um dom inerente às mulheres, não aos homens, tá? Eles acreditam que funciona dessa forma, certo? E como eles acreditam que isso é um dom, tá? Também, esse dom, ele é tirado em certos momentos. Por exemplo, digamos que tem uma cigana que vai fazer leitura das cartas, ela está atendendo a pessoa. Quando ela vai atender ela mesma, esse dom desaparece. Ela não consegue, por alguma forma, não consegue fazer a leitura para ela mesma, tá? Isso é dentro da cultura cigana. Tem uma outra crença, tá? Que é dos povos aí, do povo de santo, do pessoal de Umbanda, do pessoal de Candomblé, que dentro dessas religiões, também já falei aí que o oráculo cigano não está associado a nenhuma religião, tá? Mas tem pessoas dessas religiões que utilizam o oráculo cigano para fazer suas leituras. E dentro dessas religiões, por exemplo, da Umbanda, existem certas linhas de entidades, espíritos, tá? Que trabalham incorporados em pessoas ou não. Por exemplo, pessoas que têm as suas entidades como cigano, sua cigana, pombogira, Exu. Essas pessoas que seguem essa linhagem do santo, algumas acreditam que o fato deles conseguirem ler o oráculo cigano é um dom trazido por essas entidades, tá? Trabalhando incorporados com essas entidades ou não. Tem pessoas que incorporam para ler o oráculo cigano. Tem pessoas que não, acreditam apenas que o seu mentor, o seu guia fica aqui do lado e passando para eles o conhecimento. Não estou aqui dizendo que é certo ou que é errado, mas isso acontece dentro de muitos terreiros. Eu conheço muita gente que trabalha dessa forma. Essas pessoas do santo, que têm essa crença, acreditam que essas entidades trazem para ele o dom. Então, enquanto eles estão fazendo a leitura do oráculo para outra pessoa, as entidades estão auxiliando eles aí no seu dom, na interpretação das cartas. Porém, quando essas pessoas vão fazer a tiragem de cartas para ele mesmo, as entidades por algum motivo bloqueiam. Que seja por merecimento, ou que seja lá por qualquer motivo que seja. As entidades ali bloqueiam o dom dessa pessoa para que essa pessoa não possa fazer a retiragem de cartas para eles mesmos, tá? Não, repito, não estou aqui dizendo que é certo, que é errado, que eu concordo, que eu discordo. Estou dizendo que é dessa forma que funciona, tá? Se você não é cigano, se você não segue a linha da Umbanda ou do Candomblé, ou seja lá qualquer outra religião, culto, doutrina, que tem esse tipo de cultura, que tem esse tipo de crença, então você não pode dizer que você não consegue fazer leitura de cartas para você mesmo. Porque tudo isso que eu falei aqui em relação à cultura, em relação à doutrina, tá?
São exceções, não são regra. O que é regra praticamente? É você sentar a bunda na cadeira, como eu sempre falo, o hábito do estudo, aprender, conhecer as cartas, estudar, utilizar o que eu chamo de conhecimento acadêmico, utilizar livros, fazer cursos, utilizar da leitura, utilizar da pesquisa, tá? Não se valer somente de intuição. A intuição é algo que é inerente a todos nós, querendo eu ou não, todos têm intuição, em nível um pouco mais alto e nível um pouco mais baixo, tá? Mas eu recomendo que você não se valha somente de intuição, porque a longo prazo a intuição ela vai te deixar na mão, tá? Você fazendo um estudo, você desenvolvendo técnicas, métodos, tá? Você vai ter capacidade de utilizar o oráculo cigano, porque o oráculo cigano não é dom, é método, é técnica, é estudo. Se você conhece as cartas, o que vai te impedir de fazer a leitura para você mesmo? Ai, Robson, eu dei o branco, fechou o jogo. Tem gente que fala que fechou o jogo. Esse negócio de fechar jogo é para quem segue as doutrinas que eu falei, as culturas que eu falei. A entidade da pessoa ali, se a pessoa é espiritualista conectada à religião dela, a entidade pode sim fechar o jogo dela, pode confundir a mente, pode fazer a pessoa bagunçar ali o entendimento do jogo. Mas se você não segue esses costumes, por que você está preocupado com isso? Robson, fechou o jogo. O que é fechar o jogo? As cartas ali que você abriu ficaram todas brancas? Você não consegue verificar as cartas, não consegue interpretar? Branco é normal você dar branco, você esquecer ali, ainda mais quando você está iniciando, tá? Você confunde uma palavra-chave, você não consegue ali casar uma carta com a outra, super natural. E isso não te impede de fazer a leitura para você mesmo. Você pode ter dúvidas, você pode confundir. Isso pode acontecer quando você estiver fazendo a leitura para você mesmo ou para outra pessoa, tá? Se você confia somente na intuição também, isso pode acontecer. Isso pode gerar uma porrada de dificuldades. Mas são dificuldades, são cartas dos trevos, são cartas do trevo ali, pequenos obstáculos que você pode ter ali na leitura, mas não é uma montanha que vai te impedir de realizar a leitura, tá? Bem, mas existem aí certas recomendações quanto ao hábito de fazer a leitura para si próprio, tá? Quais que são as recomendações aí para a gente fazer uma boa leitura de cartas? Uma básica da básica da básica. É estar bem, energeticamente bem, emocionalmente bem, tranquilo, calmo, concentrado. É isso o mínimo que eu preciso para poder fazer a interpretação das cartas. Tá? Além de ter o conhecimento da cartomancia em si, além de conhecer as cartas, eu preciso de quê? Eu preciso estar calmo, tranquilo, equilibrado, para que eu possa ali interpretar o que é necessário no momento. Porém, se eu vou fazer a leitura de cartas para mim, eu sou uma pessoa que sou muito ansiosa, cheio de ódio, desequilibrado, isso aí já são argumentos que vai te atrapalhar na leitura, na interpretação de cartas. Tanto para você quanto para as outras pessoas também.